Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao nosso projeto da FAIC, que é o estudo de algumas máximas de Jesus, leis, que regulam a nossa vida individual, a vida do universo, do nosso planeta. Mas como vocês sabem, em todos os nossos trabalhos, nós sempre começamos com uma prece. Por isso, eu peço a todos que fechem seus olhos, elevem o seu pensamento ao alto, tranquilizem os seus corações, a sua respiração, para que através dessa prece possamos fazer a nossa religação com o nosso Pai. Pai de infinito amor, de infinita bondade, justiça e misericórdia. Ao nosso Cristo planetário. A Jesus, nosso amado e querido Mestre, nosso irmão maior. A Maria, nossa Mãe Santíssima, aos Espíritos Superiores, a Ramatiz, aos mentores espirituais de nossa casa, aos Espíritos Protetores, Espíritos Familiares, Espíritos da Natureza e aos nossos guias espirituais. Rogamos, como sempre, o auxílio, o amparo, a orientação para que possamos bem realizar essa nossa tarefa do dia de hoje, que é o estudo das máximas de Jesus através da ótica espírita, para que de posse dessa nova verdade, dessa nova realidade, possamos sempre fazer bom uso do nosso livre arbítrio. Então, felizes por esse momento, que em nome de todos aqui presentes, dos dois lados da vida, em nome de Jesus, mas sobretudo em seu nome, Pai amado, que pedimos humilde permissão para darmos por iniciado esses nossos estudos do dia de hoje, dando juntos, graças a Deus. Olá, mais uma vez. A tecnologia nos ajudou muito a nos mantermos um pouco conectados, né? Eu posso dizer a vocês que não é assim muito confortável para todos nós estarmos aqui falando com um aparelhinho que está aqui na minha frente. Era sempre muito mais agradável com a presença de vocês aqui quando nós fazíamos as nossas palestras presenciais. Mas o momento não permite e graças a essa tecnologia nós estamos podendo manter esse diálogo. Mas era muito mais confortável para todos nós, tanto para vocês que ouvem, como para nós que estamos aqui falando com vocês, ver vocês aqui junto conosco. Isso faz muita falta, a gente sente muita saudade também, que eu tenho certeza que vocês também têm muita saudade da nossa casa, porque quando a gente estava fazendo uma exposição de um tema, a gente estava observando, a fisionomia de vocês, a beleza que cada um de vocês passa naquele momento, porque quando nós estamos tomando conhecimento de algo novo, no nosso cérebro, na nossa parte do nosso cérebro da felicidade, ele fica ativo e isso acaba com que a gente coloque isso para a nossa fisionomia e a gente vê isso de vocês através da reação que cada um tem de coisas que são colocadas através das palestras. Mas nós não estamos podendo fazer isso e temos que agradecer e com certeza no futuro nós ainda vamos poder utilizar muito mais essa tecnologia para levar mais adiante ainda o conhecimento do Evangelho do nosso Cristo Jesus, que nós estamos tanto necessitando nos dias de hoje. Mas a nossa máxima de hoje, que está em Mateus, no capítulo 18, versículo 18, que diz assim: certamente vos digo que tudo que religardes sobre a terra estará ligado nos céus. E tudo que desligardes sobre a terra estará desligado nos céus. Eu, quando lia, às vezes, essa passagem, eu ficava assim meio confuso, O que Jesus está querendo dizer com isso, Porque as mensagens de Jesus, elas são profundas, E isso aqui é uma lei. Quando Jesus fala de uma máxima, ele está falando de uma lei. E aí, para a gente poder ter uma interpretação e um conhecimento melhor sobre por que Jesus se utilizou dessa frase, seria importante também que vocês pudessem fazer toda a leitura desse capítulo 18
do Evangelho de Mateus, que vai do capítulo 1 até o capítulo 34, até o versículo 34, versículo 1 até o versículo 34. Não é muito grande, mas Jesus está falando de algumas leis apropriadas, inclusive, esse momento que nós estamos vivendo da pandemia, tem nos chamado assim muita atenção, e para a gente poder buscar entender aquele momento em que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, dizia para a gente que um dia Ele iria nos enviar um Consolador prometido. E nós, espíritas, estamos tendo a oportunidade de vivenciar essa situação e entender como a presença desse Consolador prometido está aqui agora diante de nós. Entendemos, acima de tudo, que os espíritos superiores, como Divaldo até já mencionou no último livro que ele lançou, que as trombetas foram tocadas, os espíritos superiores tenham a certeza, aqueles espíritos puros, eles estão entre nós, nos inspirando, nos alertando, trazendo algumas intuições para que a gente possa viver, né, diante disso. Então, esse momento, o Consolador prometido está muito presente na nossa vida, naquilo que nós estamos fazendo hoje, para o nosso entendimento. Mas para entender essa máxima de Jesus, nós temos que começar a fazer toda a leitura desse capítulo de Mateus, capítulo 18, que primeiro Jesus está falando dos pequenos e os grandes no reino dos céus. Ele está falando de uma lei que está lá, que os Espíritos nos trouxeram para a gente, das leis morais, da lei de igualdade, em que Jesus diz que para que você possa entrar no reino dos céus, é necessário que você se torne como uma criança. Mas ele não está pegando a figura de uma criança, da infantilidade de uma criança, mas sim da pureza, né? A criança, por exemplo, ela não criou ainda determinadas situações na sua vida de crenças. Por exemplo, uma criança, ela é simples na maneira de ver as coisas, dos seus relacionamentos. Uma criança, ela está brigando agora, daqui a pouco ela está brincando de novo. Se você der um brinquedo para ela de última geração e der um brinquedo feito de garrafa PET para ela, não faz diferença de preço. Então é isso que Jesus quer dizer com relação a essa pureza, essa simplicidade daqueles que almejarão o reino dos céus, serão grandes no reino dos céus. Depois ele vem falando sobre escândalos, que os escândalos seriam necessários, mas ai daqueles por quem os escândalos são feitos. Inclusive ele nos indica assim, olha, se você for o motivo do escândalo, se a sua mão, os seus pés, os seus olhos forem motivo de escândalos, arranque-os fora. É lógico que Jesus não está querendo dizer para a gente arrancar a nossa mão e os nossos pés. Ele está dizendo para arrancar o mal de dentro de nós. É isso que ele está querendo nos falar. Ele fala mais adiante da parábola da ovelha perdida, e aí ele entra nesse momento. Para a gente entender por que Jesus falou isso, a gente precisa contar uma historinha antes dele, nesse momento. Por quê? Porque os homens não entendiam muito essa questão de perdoar os pecados, né? E aí Jesus está tendo um diálogo entre eles e eles, sem entenderem muito bem essa questão, Jesus diz assim para um deles, olha, se o teu irmão pecou contra você, você vai lá em secreto com ele, conversa com ele e tenta resolver a situação. Vê se você consegue, porque se você conseguir isso, ótimo, você conquistou o seu irmão. Mas se mesmo assim ele não aceitar essa tua proposta, você reúne então 2 testemunhas e tente, junto com essas 2 testemunhas, resolver essa questão. Se mesmo assim ele ainda não se convencer de que ele está errado naquela situação, você reúna a igreja, e aí é preciso que a gente fale sobre essa questão de igreja na época de Jesus. Nós vamos ver lá a igreja. A igreja, na realidade, era o que na época de Jesus? Aquelas comunidades eram comunidades pequenos vilarejos, pequenas comunidades, em que os mais velhos se reuniam nas assembleias para
falar sobre a Torá, para falar sobre os ensinamentos do nosso Pai. Eles se reuniam diante dessas assembleias e discutiam as situações daquele vilarejo que ali estava. Então, por isso que Jesus diz assim, vá lá, reúna-se com as igrejas e tentem resolver essa situação. E se mesmo assim não tiver resolvido, deixe de lado. Deixe ele na situação em que ele se encontra. Vá, continue vivendo a sua vida, porque tudo, aí é que ele fala, tudo que você tiver ligado à terra, você estará ligado ao céu. E tudo que você desligar da terra, você estará desligado do céu. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer para a gente? Se você é uma pessoa que conserva mágoas, rancores, desesperanças, não tem sentido para a vida, essas coisas estão ligadas também com você ao céu. E quando você partir para o outro lado, porque nós vamos partir, nós vamos carregar, isso tudo vai estar ligado com a gente. Nós vamos chegar lá do outro lado, tendo desesperanças, mágoas, rancores. E ao contrário também, tudo aquilo que você fizer para você se desligar, você também vai desligar ou você não vai ter na outra vida. E também aquilo que você faz de amorosidade, de respeito, de compreensão, de esperança, quando você chegar do outro lado, você está ligado mesmo a essas atitudes, ou seja, a afinidade. Você vai estar afinizado com aqueles espíritos da mesma forma que você estava afinizado aqui na Terra, nesse plano físico. Nós estaremos lá ligados também ou desligados. Se eu uso os bens materiais, as coisas que nós temos para facilitar a nossa vida na matéria, mas entendendo que isso são instrumentos para o nosso aperfeiçoamento, você, quando chegar do outro lado, você vai entender que aquilo não lhe é mais necessário agora. Então é só nesse sentido. Eu achava difícil entender isso, até que um dia eu falei, não tem outra forma de entender, ou seja, são as afinidades. Você vai estar afinizado com aqueles que estão lá do outro lado, da mesma forma que você está se ligando com as coisas aqui da Terra ou que você esteja se desligando das coisas aqui da Terra. Tudo que você tiver ligado aqui, você vai estar ligado lá. E tudo que você se desligar daqui, você se desliga de lá. Se você tem uma mágoa com a pessoa e você resolve aquela situação com a pessoa, mesmo que ela não entenda, mas você resolveu com você aquilo, você desligou aquilo de você. Você já não tem mais. Nesse momento em que nós estamos passando pela pandemia, são momentos muito desafiadores que nós estamos vivendo, em que nós observamos essa situação toda como se nós estivéssemos vivendo um caos. Tem até algumas teorias do caos que até corretas, que diz que todo caos leva à perfeição. Isso com certeza é uma verdade, mas não existe o caos como nós imaginamos, porque existe uma ordem maior, existe alguém que dirige tudo no universo. Essas situações são situações que vão fazer com que a gente melhore muito. Hoje nós estamos passando por uma situação com a pandemia, que é para a gente poder avaliar o que nós estamos fazendo com o nosso planeta. A gente não tem tempo aqui para ficar falando sobre toda essa situação, levaria muito tempo, mas se a gente observar alguns pontos, como por exemplo, esse vírus só afetou a nós seres humanos, não afetou mais nada em nenhum dos outros reinos, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, não afetou em nada. Eles continuam vivendo da mesma forma, só afetou a nós. Por quê que só afetou a nós? Nós temos que entender isso. É lógico que, por exemplo, quando eu falo assim, hoje o Consolador Prometido está tão presente em nossas vidas, eu não estou querendo dizer que as pessoas que estão passando por perda de entes queridos, que não vão sofrer, que não vão sentir dor, que nós não vamos chorar. Eu chorei já pela passagem de alguns
de algumas pessoas queridas na minha vida, que também passaram por essa pandemia, que desencarnaram por isso. Isso é normal. O que a gente entende, que a gente precisa entender, é que o Consolador prometido para a gente, que vem nos esclarecer, a dor, ela faz parte do nosso processo de crescimento, de evolução. Mas o Consolador vem para tirar o que da gente? O desespero. Tirar a dor, ele não vai tirar da gente, mas vai tirar o desespero. Por exemplo, eu hoje tenho a convicção de que essas pessoas da minha família que desencarnaram com a Covid, elas continuam vivas. Isso é um consolo para a gente. Eu fiquei triste, sinto saudade deles, sinto, mas eu tenho certeza absoluta que eles estão vivos. Então, nada mais presente do que isso. E dentro disso, do que nós estamos vivendo hoje, essa situação toda, é um aprendizado para a gente entender que nós somos seres o quê? Sociáveis. Nós vivemos em sociedade, nós somos, naquela escala de crescimento, o topo. Nós temos que cuidar dos outros, nós temos que cuidar da nossa terra, dos nossos animais, do nosso ar, dos nossos rios, dos nossos mares. A terra está mostrando para a gente agora, olha só, vocês têm que cuidar, porque senão vocês vão passar por situações mais devastadoras ainda, piores. É uma maneira da terra que essa vivência, a terra a gente sabe que é um organismo vivo, né? Ele vibra. Ele está mostrando para a gente, olha, vocês estão desrespeitando os outros reinos. E desrespeitando os outros reinos, vocês sofrem. E aí nós temos essas leis morais, né, para a gente ver tanto com relação a esse momento que nós estamos vivendo. Por exemplo, essa destruição de tantas coisas que a gente está vendo aí, né? Existe uma lei que se chama Lei de Destruição, que o Consolador prometido trouxe para a gente. Só para a gente entender que hoje o ser humano já fala, inclusive, que essa teoria do caos, né? E esse livro foi escrito, foi codificado por Kardec em 1857. E aí na questão 728, Kardec faz uma pergunta aos espíritos, que a pergunta é a seguinte: a destruição é uma lei natural? A resposta: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Os que chamais destruição é apenas transformação, que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Seres vivos. Tá? Seres vivos, não é só do ser humano, seres vivos. Respeito a tudo que existe. Nós vamos aprender com isso. Essa é uma das leis que o Consolador prometido nos trouxe, para a gente poder entender. É essa mesma lei que Jesus está falando aqui. Ó. Tudo que você tiver ligado aqui, você está ligado lá. Você vai sofrer lá as mesmas consequências daquilo que tu fizer aqui. E tudo aquilo que você se desligar daqui, que você aprender, que você entender que não faz parte do seu processo como espírito, você também vai viver lá em melhor condição. Você também vai se desligar de lá. São as leis da destruição. Os escândalos que Jesus fala aqui nesse mesmo capítulo 18 de Mateus, quando ele fala dos escândalos, é a destruição. É lei de destruição, é necessário que venham os escândalos para que aquilo possa se destruir, se renovar e gerar uma nova melhoria. Uma outra coisa que nós estamos aprendendo agora com a Covid, essa questão de sermos seres sociáveis, nós dependemos uns dos outros. Nós não conseguimos viver nesse plano aqui isolados. Nós vivemos em sociedade e precisamos aprender isso. Essa mesma maneira é aquilo que ele fala lá no capítulo, no versículo 1 desse capítulo, dos pequenos e os grandes. É lei de sociedade, nós vivemos em sociedade. Precisamos aprender a respeitarmos uns aos outros.
Nós estamos vivendo isso agora tão intensamente, né? Na política, no mundo inteiro. Nós não vamos falar só do Brasil, não. Isso é no mundo inteiro. O radicalismo, a falta de respeito, a falta de conversarmos. Ele fala nesse início aqui de você conversar, de você dialogar. Vamos tentar primeiro resolver. Se não dá, tudo bem, deixa você lá. Você fica com o seu pensamento, eu fico com o meu. Vamos seguir as nossas vidas, entendeu? E essa lei de sociedade, nós somos seres, nós dependemos uns dos outros. Isso agora a pandemia está trazendo para a gente, está mostrando isso para a gente. Nós dependemos uns dos outros. Nós não somos isolados. Não existe nação que esteja isolada. Isso afetou todo o planeta. E nessa mesma lei, da lei de sociedade, na questão 766 do Livro dos Espíritos, eles falam assim, a necessidade da vida social, né? A vida social é uma obrigação natural? Certamente. Deus fez que o homem para viver em sociedade. Deus deu-lhe a palavra e todas as demais faculdades necessárias ao relacionamento. Precisamos aprender a nos relacionarmos. Lei de sociedade. Se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, vão ler lá essas leis, as leis morais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos. A lei de igualdade. Nós somos seres solidários, nós temos que ser solidários uns com os outros. Aquele que está em melhor condição, ajudar aquele que está em situação de dificuldade. Aquele que tem mais conhecimento, não é para ele superar ou para ele ser maior do que o outro, que é isso que Jesus fala ali também, mas é para ele o quê? Acolher, aconselhar, orientar, né? Para ele ser maior. Nós temos que ser solidários uns com os outros. Essa mesma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 806, eu vou ler para vocês. Isso não tem, eu estou lendo para vocês muito o Livro dos Espíritos hoje, eu gosto muito de ler até, porque a gente está vivendo muito esse momento do Consolador Prometido. A doutrina espírita e nós espíritas estamos tendo essa grande oportunidade de vivenciar isso, de ver isso aí agora acontecer. Eu até brinco muito aqui nas palestras presenciais, eu até digo assim, Tom, eu gostaria muito de viver até os meus 98 anos de idade. Eu estou com 65, faço 65 agora esse mês. Agosto, tá? Nós estamos em agosto, acho que essa palestra vai lá para setembro, então deixa eu falar com vocês, é agosto. E aí, eu gostaria de viver até os meus 98 anos de idade, porque, olha, nós vamos ver cada transformação fabulosa. Aquilo tudo que a gente leu, é por isso que eu gostaria de viver até os 98 anos. Nós vamos ver acontecer. Não pense que nós estamos abandonados, não. Quando eu falo para vocês assim, eles estão entre nós, são os espíritos superiores, os mais iluminados, eles estão aqui entre nós. Fique atento. Isso aqui é um consolo para todos nós. É lógico que as dores, eu já falei isso, as dores, né? Os ressentimentos, essa necessidade, essas coisas que estão acontecendo, dói na gente, sim, dói, mas a dor faz com que a gente cresça. Todos nós estamos passando por dificuldades, mas faz com que a gente cresça. E nós temos que ser solidários uns com os outros. É uma lei, é lei de igualdade. Na questão 806, eles falam assim, a desigualdade, é uma pergunta, né? A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Agora eles já estão, é a mesma pergunta anterior, é uma lei da natureza a desigualdade? Olha a resposta que eles fizeram, não, é obra do homem e não de Deus, ou seja, nós recebemos inteligência, capacidade, olha a tecnologia, nenhuma outra espécie, nenhum outro reino do nosso plano é capaz de criar essas coisas. Nós somos os únicos, somos dotados de inteligência. Então, as desigualdades que nós estamos vendo ali, elas vão ter que cair. Porque senão nós vamos continuar sofrendo. Eu não estou dizendo questão de desigualdade de riqueza, nada disso, não é por aí. Mas eu estou dizendo da miserabilidade, daqueles que se acham soberanos sobre os outros.
países que se achavam soberanos. E isso não vai mais. A pandemia trouxe isso aí. Aqueles que se achavam, né, dominadores no mundo, o vírus chegou lá para todos eles. Não teve barreira, não teve muro, não teve nenhum tipo de armamento capaz de interromper que aquele vírus entre ali. E o vírus afetou a todos, para mostrar para a gente que nós dependemos, que nós temos que ser solidários e nós somos iguais. Precisamos desenvolver isso. E aí, nesse mesmo diálogozinho que Jesus está fazendo com os homens daquela época, sobre essa situação do seu irmão pecar contra você, e aí você tentar resolver e não criar mágoas, ressentimentos com o seu irmão, Pedro não satisfeito, né? Pedro que estava ali junto com Jesus, Pedro que depois que Jesus, né? A história de Pedro depois, olha, um dia quem sabe a gente possa falar aqui com vocês a história de Pedro. Pedro, as pessoas levavam, né? Depois do desencarne de Jesus, em que ele volta aos seus discípulos, e aí é que eles começam a entender o que eles deveriam fazer. As pessoas iam até as igrejas, entre aspas, daquela época, e levavam as pessoas lá só com a imposição de mão. Pedro curava a muitos, fez um trabalho belíssimo. E naquela época, Pedro era muito daquela base do roupante, né? Aí Pedro vai e pergunta assim para Jesus. Então, Pedro, se aproximando dele, disse: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Aí Jesus lhe diz: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, ele fala no início ali, olha, você vai lá, faz um diálogo com ele, tenta resolver a situação. Não conseguiu resolver? Chama 2. Olha, a situação foi essa. Eu estou tentando resolver. Ele não aceitou? Vai até aquela assembleia. Assembleia, a gente pode dizer assim, a família. Né? A família, hoje nós estamos passando por tantas dificuldades aí nas famílias, né? Mães, pais, filhos que estão tendo que conviver juntos agora por muito mais tempo. Nós estamos tendo dificuldades, porque não aprendemos a fazer isso aqui, a dialogar, a tentar resolver. E aí, eles vão lá, não resolve aquilo, vai na assembleia, não resolve. Aí o que Jesus diz? Deixa ele. Mas Jesus não diz assim, deixa ele que ele vai pagar, não queira mais saber dele. No final, que ele aí fala para a gente assim, tudo que você ligou aqui na terra, você liga lá no céu, ou seja, não guarde mágoa desse seu irmão, não guarde ressentimentos, não queira o mal dele, porque se você ligar essas coisas aqui na terra, você vai ligar lá no céu. Se você desligar o ressentimento que você tem com ele, se você desligar a mágoa que você tem com ele, se você desligar com eles aquilo que você acha que ele está errado, que ele tem que sofrer, se você desligar tudo isso, você também desliga lá no céu. E se você tiver compaixão para com ele, no momento adequado em que ele tiver propício a entender aquele momento, ele chegar perto de você, o perdoe. E volte novamente com ele a viver com você. É essa a reflexão em cima desse tema, de que Jesus nos traz. Hoje, vivendo essa experiência formidável, desafiadora da pandemia, é o momento, acima de tudo, de nós pegarmos agora, nós que vivemos falamos de Espiritismo, pegarmos esses livros, o Livro dos Espíritos, para que a gente possa, acima de tudo, entender essa proposta do Consolador prometido. Passar, porque quando a gente fala assim,
perder um ente querido, a gente não deve ficar se remoendo, porque sabe que eles estão lá do outro lado, que eles continuam vendo. É muito fácil a gente falar. Agora, quando você passa pela situação, é que você vai sentir aquilo, vai doer em cada um de nós, vai doer, mas aí se você tem esse conteúdo, você sabe que ele continua vivo, isso é um consolo para todos nós. Quantas pessoas hoje estão vivendo essa situação e não têm esse consolo porque não têm esse conhecimento? Então aproveitemos esse momento em que nós estamos passando para reviver, para relembrar tudo aquilo que os Espíritos, com a sua bondade, com a sua benevolência, com o seu amor, que o nosso Mestre também nos trouxe através dessa codificação maravilhosa que é a doutrina espírita. Então fica a nossa reflexão para o dia de hoje a respeito desse nosso tema. E como vocês sabem, em todos os nossos trabalhos, quando nós encerramos também com uma prece. Então eu convido a todos para que mais uma vez agora possamos fechar os nossos olhos e junto fazemos uma prece de agradecimento ao nosso Pai pela oportunidade desse convívio, pela oportunidade do esclarecimento que todos nós estamos tendo no dia de hoje. Pai de infinito amor, de infinita bondade, justiça e misericórdia, ao nosso Cristo planetário, a Jesus, nosso amado Mestre, aos nossos amigos da espiritualidade, estamos profundamente agradecidos por tudo que aqui recebemos, pelo auxílio, pelos esclarecimentos, pelas energias benfeitoras que vão chegar a todos os nossos lares e por esse momento de convívio fraterno e amigo. Assim é que, em nome de todos aqui presentes, dos dois lados da vida, em nome de Jesus, Mãe, sobretudo em seu nome, Pai amado, é que pedimos humilde permissão para darmos por encerrado os estudos do dia de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Um abraço a todos, até uma próxima oportunidade.